E aí, pessoal, tudo bem? Estão gostando dessas dicas para o 39º exame da OAB? Então agora nós vamos para a nossa quinta diquinha de direito do trabalho para falar rapidinho sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, esses temas que também sempre aparecem tanto na primeira, principalmente na primeira, como na segunda fase. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Trocando a cena, o que é suspensão e interrupção de contrato? Suspensão, olha só, é a paralisação temporária e total da execução e dos efeitos do contrato de trabalho. Olha a dica matadora do professor Marlon Murari de cara. Vem comigo, ó. Suspensão tem três S's. Olha só, suspensão tem três S's. Olha comigo aqui, ó. S de sem salário. Suspensão, ó. Suspensão. Então, na palavra suspensão, você tem três S's. S de sem salário, S de sem tempo de serviço, sem recolhimento de INSS e sem FGTS. Gostou dessa dica? S de sem salário, S de sem tempo e S de sem FGTS. Então, é a paralisação temporária e total dos efeitos e da execução do contrato. Já a interrupção, pessoal, é a paralisação temporária e parcial da execução e dos efeitos do contrato de trabalho, tá certo? Por quê? Porque alguns efeitos do contrato de trabalho continuam valendo, como, por exemplo, o pagamento de salário, que é o principal deles, tá? Então, a diferença básica e clássica que costuma ser cobrado nas provas da OAB é que na suspensão o empregado é sem salário, ele não recebe salário. Já na interrupção, o empregado continua recebendo o salário. Em ambas ele não trabalha, mas na suspensão, repito, é sem salário, ele não recebe, e na interrupção ele continua recebendo o seu salário. Beleza? Essa é basicamente a diferença. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, pontos em comum. Em ambas não há prestação de serviço, então o empregado não trabalha. Durante a suspensão ou interrupção, o empregador não pode pôr fim ao contrato de trabalho, não pode mandar o empregado embora, tá? Isso aí quem diz é o professor Henrique Corrêa na sua obra de 2017, lá na página 531. Tanto na interrupção como na suspensão, são asseguradas ao empregado quando ele voltar todas as vantagens que foram atribuídas à categoria durante a ausência desse empregado. Isso está no artigo 471 da CLT, tá? E no contrato de prazo determinado, o que acontece? Pode ter interrupção e suspensão? Em regra, pode sim, mas em regra, elas não interferem no prazo, no término normal do contrato de prazo determinado. Então, faço um contrato de prazo determinado. Vem comigo aqui, ó. Faço um contrato de prazo determinado com o meu empregado, resolve e acontece uma situação de interrupção ou suspensão. Não vai interferir no final, né? Quando chegar a data, por exemplo, que as partes combinaram, ele vai terminar. No entanto, eu tenho uma exceção, e às vezes essa exceção pode aparecer na sua prova. Qual é a exceção? A exceção é que se tiver um acordo entre as partes, estabelecendo a não contagem do tempo no período de interrupção e suspensão, vai valer esse acordo. Onde está escrito isso, professor Marlon? No 472, parágrafo 2º da CLT. Olha quanta informação bacana que você pega nessas diquinhas aqui que eu te dou. Beleza, pessoal? Vamos trocar de cena, vamos continuar aqui, ó. O que mais que eu tenho? Quais são as hipóteses mais comuns de interrupção e suspensão? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Só que antes eu quero só te dar uma dica importante. Isso que eu vou te falar é muito comum para você que está pensando em fazer aqui, ó, tá aqui, ó. Para você que está pensando em fazer o grupo de estudos comigo, ó, com o professor Marlon, saiba, eu apanho até com essa questão da câmera. Saiba que a gente vai ver isso e muito mais no nosso grupo de estudos. Mas é importante que você tenha, antes de eu te dar as melhores hipóteses aqui que vão cair na sua prova, o que acontece quando o contrato de trabalho está suspenso ou interrompido? O que acontece com a prescrição? Olha só, isso despenca em prova de segunda fase justamente para fazer defesa, para saber se está prescrito ou não, em questões. Isso a gente trabalha no grupo de estudos, nas mentorias, nos problemas, por aí afora, tá? Então, olha só, nem a interrupção e nem a suspensão impedem a fluência da prescrição, salvo absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Nesse sentido, é a OJ 375 da SDI 1 do TST. Então, imagina só, eu estou trabalhando e, de repente, tirei férias, aconteceu alguma coisa. Isso impede a prescrição? Não. Suspenso porque tive um acidente de trabalho. Impede a prescrição? Interrompe a prescrição? Suspende o prazo prescricional? Não. Só vai interferir na prescrição, no prazo prescricional, se ficar demonstrado absoluto impedimento de acesso ao judiciário. Isso está no AJ 375, é matéria da sua prova. Nas dicas do professor Marlon você pegou. Anota aí, OJ 375, ela vai pingar
tanto na primeira como na segunda fase. Hipóteses mais comuns de interrupção, não errem, isso despenca em prova. 1. Aborto não criminoso, artigo 395 da CLT. Se aconteceu o aborto não criminoso, a mulher tem direito a um repouso remunerado de 2 semanas, está escrito aí no 395. Se é remunerado, é interrupção, pessoal. Acidente de trabalho e doença profissional. Bom, olha para mim aqui, ó. Acidente de trabalho e doença profissional. É muito comum cair, tá? O que você tem que saber? Nos 15 primeiros dias, quando acontece o acidente de trabalho ou uma doença profissional, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador. Os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador. Então, se são pagos pelo empregador, trata-se de hipótese de interrupção. Agora, do 16º dia para frente, o empregado se afasta pelo INSS. Aí ele não recebe mais salário do empregador, ele recebe o benefício do INSS. Então, do 16º dia para frente, passa a ser hipótese de suspensão. Pegou aí? Pegou? Anotou para não errar? 15 primeiros dias, interrupção. Do 16º para frente, eu tenho o quê? Tenho a suspensão. Não erra isso não, porque isso cai na prova, tá? O que mais que eu tenho? Aviso prévio. Quando o empregador dá o aviso prévio para o empregado tem direito a ou 7 dias corridos ou trabalhar menos 2 horas por dia. E ele continua recebendo, então é interrupção. E as faltas justificadas. Meus amigos, presta atenção, você que vai fazer a prova, dia 19 de novembro, decore, coma o artigo 473, porque ele sempre cai. São as hipóteses de falta o quê? Justificadas. São aquelas hipóteses em que o empregado pode se ausentar e não sofrerá nenhum tipo de desconto. E o que o examinador quer? Ele quer a decoreba. Ele joga com os números, com as informações. Então, aqui não tem outro jeito, você vai ter que decorar. Então, as hipóteses do 473 são as faltas justificadas, que o empregado pode faltar e não vai ter desconto. Se é justificado e ele não tem desconto, é interrupção. Depois você dá uma lida. Mas, ó, nós tivemos modificações no ano passado, pela Lei 14.457 de 2022. Ó, inciso 3º, né, que é a licença paternidade, 5 dias consecutivos para o pai, quando nasce o filho. Para o pai. A mãe tem 120 dias. Agora o pai tem 5 dias consecutivos expressamente previsto. Não estava previsto expressamente na CLT isso, agora tá. Tá? Lá no inciso 10, ó, eu tenho um monte, você tem que ler isso, você tem que saber isso, ó. O inciso 10 também, Lei 14.457 de 2022. Isso vai estar na tua prova. Eu sou capaz de apostar com você que isso vai cair na sua prova, porque é novo. Então você tem que ficar atento, beleza? Mas eu não vou apostar não, senão eu vou ter que pagar, vou ter que receber a aposta do Brasil inteiro e eu não quero fazer isso com vocês, tá certo? Então vamos comigo aqui, ó. Que mais? Inciso 10. Pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6, grifa aí, em até 6, meia dúzia, 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Isso também é da Lei 14.457 de 2022. O empregado pode se ausentar até 6 consultas médicas ou exames complementares para acompanhar sua esposa ou companheira. Isso tudo vai estar na sua prova, beleza? E aí, outras hipóteses. O parágrafo único também foi introduzido pela Lei 14.457, que fala que o prazo a que se refere ao inciso 3, o que é o inciso 3, pessoal? É da licença paternidade. E que ele fala aí, o parágrafo único, que esse prazo que se refere ao inciso 3, né, lá do CAPT, que é a licença paternidade, será contada a partir do nascimento do filho. Nasceu, a partir daí, o paizinho lá tem 5 dias consecutivos, tá? Enquanto a mãe tem 120, não esqueçam isso, tá? Isso tudo vai estar na tua prova, sempre cai, sempre despenca, e infelizmente ou felizmente você vai ter que decorar. Licença paternidade, já vimos, 5 dias consecutivos. Férias, pessoal, férias é interrupção de contrato, o empregado não trabalha e ganha férias mais 1/3 constitucional. Descanso semanal remunerado, se é remunerado é interrupção. Paralisação da empresa com pagamento de salário, também. Olha outra hipótese que vai estar na tua prova, os intervalos dentro da jornada, que são o quê, pessoal? Que são o quê? Remunerados. Olha só, vamos voltar à tela aqui, ó. Descanso semanal remunerado, interrupção, paralisação da empresa com pagamento de salário, interrupção. Intervalo dentro da jornada, que são remunerados, é hipótese de interrupção. Quais são os mais comuns? Ó, frigoríficos, serviços frigoríficos, a cada 1h40 tem 20 minutos. Minas de subsolo, a cada 3 horas tem 15 minutos. Mecanografia ou digitação, a cada 90 minutos, 10 minutos de intervalo. Tudo isso é remunerado. Se é remunerado, é interrupção. Amamentação, a mulher tem direito a 2 intervalos de meia hora cada um até a criança completar
6 meses também é interrupção. Intervalo entre as jornadas concedidos pelo empregador, porque ele quer uma pausa para um lanchinho, uma pausa para o alongamento, uma pausa para a ginástica laboral, ele quis dar. Então, o empregado não está trabalhando, mas está ganhando. Então, é interrupção. Súmula 118. Se cair isso na sua prova, você não viu a dica, você vai errar. Agora, com a dica do professor Marlon, você não erra, não. E aí, eu tenho várias hipóteses de interrupção no material de primeira fase, tá certo? Agora, e olha só como é legal você estudar aqui com o professor Marlon, ó. Você pega esse material para a primeira fase, a gente estuda com calma todas as hipóteses, depois vem o quadro de resumo. Olha que legal esse resumo aí de todas as hipóteses de interrupção. Deu tempo de você dar uma olhada aí? Deu tempo de você printar a tela? Printa a tela, então. Não, mais hipóteses, tá? E agora vamos para as hipóteses de suspensão mais comuns. Lembre-se, suspensão é sem salário, sem contagem de tempo, sem FGTS. Então vamos lá, aposentadoria por invalidez, suspende o contrato, isso está no artigo 475 da CLT, suspende pelo prazo máximo de 5 anos, tá? Em cargo público, o empregado foi eleito vereador, prefeito, deputado, também suspende o contrato de trabalho, salvo se ele puder continuar trabalhando, se houver compatibilidade de horário. Greve, a lei de greve, a lei 7783/89, lá no artigo 7º fala que a greve é a hipótese de suspensão do contrato. Veja só, se cair isso, responda, greve é suspensão de contrato, tá? Porque a doutrina diverge um pouco. Se, por exemplo, se o TST julga ou o TRT julga a greve legal, que é uma greve legal, é um direito dos empregados, aí não seria hipótese de suspensão. Então, há uma discussão doutrinária, mas, ó, vem com o professor Marlon aqui. Discussão doutrinária não cai na tua prova, não. O que cai na tua prova é o preto no branco, é o feijão com arroz. A lei de greve, lei 7783, lá no artigo 7º fala que greve é a hipótese de quê? Suspensão de contrato. Então, é isso que você responde, corre para o abraço e vem fazer o grupo de estudos com a gente, porque aí você vai buscar a sua aprovação também na segunda fase. O que mais que você tem? Suspensão disciplinar. Se a suspensão é sem salário, o empregador suspende o empregado por motivos disciplinares. Presta atenção, por no máximo 30 dias. Suspensão disciplinar é de no máximo 30 dias, tá bom? Não erra isso não. Suspensão do contrato para qualificação profissional. Pode ser de 2 a 5 meses. O que eu acho legal isso? É um nome em inglês, tá? Ele tem um nome em inglês isso, tá? Essa suspensão do contrato para qualificação profissional, ela tem um nome que é de lay-off. Lay-off, tá escrito aí, tá? Desculpem o meu inglês macarrônico, né? Eu sou da época do Pink and Blue ainda, nem sei se vocês conhecem, um inglês bem macarrônico, tá? É uma escola de inglês, viu? Não quero que o Pink and Blue era uma escola de inglês na minha época muito famosa. É o meu inglês que é macarrônico, que é ruim demais. Mas lay-off, se cair isso na sua prova na primeira fase, você tem que saber que é a suspensão do contrato para qualificação profissional. De 2 a 5 meses, suspensão é sem salário. Vamos trocar de cena de novo. O que mais que eu tenho aqui? Mandato sindical é caso de suspensão. O empregado foi eleito dirigente sindical. Suspende o contrato, salvo se ele puder continuar trabalhando. Empregado que é eleito para ocupar cargo de diretor de SA, diretor de sociedade anônima, de capital aberto, capital fechado, quer que seja, suspende o contrato, tá bem? Salvo se permanecer, tem uma exceção aí, salvo se permanecer a subordinação inerente ao emprego. Súmula 269, essa súmula 269 caiu agora na segunda fase do exame 38. Vem com o professor Marlon aqui, olha para mim, ó. Era questão dissertativa. A empregada procurava a empresa pedindo para continuar no FGTS. Ela tinha sido eleita diretora de SA. Então, se você tivesse assistido minha aula de primeira fase, você iria arrebentar aqui, ó. Inclusive, no meu grupo de estudo, nós falamos da súmula 269 também. Quando a gente fala de hipótese de suspensão, ela tá aí, ó. Tá aí no seu material, tá? Tá aí no material de primeira fase e também tá na diquinha. Intervalo intrajornada, aí sim, ó, refeição e descanso. Cuidado aqui, ó, o intervalo para refeição e descanso ou para o repouso entre uma jornada e outra, eles não são pagos. Se eles não são pagos, são suspensão, tá? Se você tem dúvida disso, te aconselho a dar uma estudada aí. Então, aquele intervalo intrajornada para repouso, refeição e descanso, não são remunerados, tanto dentro da jornada como entre uma jornada e outra, que é de no mínimo 11 horas, está escrito aí. Empregado preso, suspende o contrato. Lei Maria da Penha, violência doméstica, suspende o contrato. Inquérito para apuração de falta grave, que é uma ação do empregador contra o empregado, suspende o contrato. E aí, o resuminho, ó, no material do professor Mário, de novo, ó, resuminho aí para você. Tem mais um pedacinho de resumo e ainda vem os artigos que você precisa
para estudar. Beleza? Vimos então interrupção e suspensão. Dicas rápidas, 15 minutinhos e você tem todo o material que você precisa para a sua primeira fase. Gostou? Vem comigo, você vai buscar a sua aprovação na primeira e aí eu te espero aqui, ó, no grupo de estudo do professor Marlon para a segunda fase junto com a ESA. Até mais!